Bom, vamos lá. Primeira questão. Um corpo é lançado horizontalmente a partir do topo de uma torre e colido com o solo após 3 segundos, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Encontre a altura da torre e a velocidade com que o corpo foi lançado. Adote G é 9, ó, eu ia falar 10. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Bom, o corpo vai ser lançado, né? Vou colocar aqui com determinada velocidade V. Horizontalmente. Isso tudo de uma certa altura. Certo? Bom, é dito que quando ele chegar no chão, essa vai ser a trajetória. Quando ele chegar no chão, o vetor velocidade, ele faz 45 com a horizontal. Então vai ficar assim. Tá. Se é 45 graus, né, eu posso decompor esse vetor nas duas componentes. Então, vou chamar aqui de Vx, tá? Bom, estou usando esse. No caso, usa essas duas direções como referência ao esse eixo ordenado. Vx e Vy. Bom, já que é 45, tem algumas observações, algumas coisas que a gente pode já afirmar. Primeiro, o movimento é o seguinte, ele tem um movimento. A gente pode como é que é? Separar em dois movimentos, um uniformemente varia outro uniforme. Então, na direção horizontal ele é uniforme, ou seja, a velocidade horizontal nunca muda de intensidade. Então, esses dois têm a mesma intensidade. E outra, como aqui é 45, então Vx também tem a mesma intensidade que Vy. O movimento vertical é de queda livre. Então vamos lá. Dito isso, eu tenho aqui a velocidade de lançamento V tem a mesma intensidade que Vx, que mesma intensidade que Vy, e Vy é a velocidade, né, que vai ter na queda. Bom, a velocidade que ele vai ter vai ser velocidade inicial mais aceleração vezes o intervalo de tempo, no caso g vezes o intervalo de tempo. Então, 9,8, ele fala aqui justamente 3 segundos, né? Vezes 3, então 29,4 metros por segundo foi a velocidade de lançamento. Beleza? Bom, para achar a altura, a gente pode usar a Torricelli, tá? Velocidade final velocidade final. Vou escrever assim, tá? Em fator. 9,8 vezes 3 ao quadrado. Velocidade inicial, que é 0, né? Queda livre. 2 vezes a aceleração vezes a distância. No caso é a altura. Vamos lá. Vai ficar 9,8 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9,8 vezes h. Resolvendo, tá? Mais fácil fazer assim. Resolvendo, a gente encontra a altura h 44,1. metros. Letra A. Uma partícula tem movimento uniforme sobre uma circunferência de raio 6 metros, no intervalo de tempo de 2 segundos. No intervalo de tempo de 2 segundos, percorre um arco correspondente ao ângulo central de 120 graus. O módulo da aceleração vetorial média para o intervalo de tempo dado é... Vamos lá. Vamos pegar aqui, né, fazer a representação desse problema. Então, o movimento ele é circular, né, um trecho de circunferência.
Bom, a gente vai ter aqui um vetor velocidade e outro vetor velocidade. Vou chamar de U, tá? Em 2 segundos ele vai percorrer 120 graus, que em π radiano, que vai ser necessário... Não é que nem é necessário, né? Mas... Tá, eu ia passar para π radiano, mas tanto faz. 120. Beleza? Bom, a aceleração, por definição, é a variação de velocidade pelo intervalo de tempo, tudo isso vetorial, tá? Então vamos determinar a grande situação aqui é determinar esse ΔV, beleza? Então, ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Uma diferença de vetores. Bom, eu vou fazer o seguinte. É só fazer U, tá? Mais o negativo de V. Então o que é que acontece? Eu tenho os dois vetores assim, fazendo 120. Pera aí. U e V. Bom, isso de acordo com isso aqui, tá? Mas como eu tenho que somar com o negativo de um deles, eu só vou inverter então o V. Inverter o sentido. Então vai ficar menos V. E aqui eu vou ter o vetor ΔV. O resultante. Bom, então o módulo de ΔV... O módulo de ΔV ao quadrado, usando lei dos cossenos, tá? Vai ser U ao quadrado, V ao quadrado, menos 2 vezes V vezes U, cosseno 120. Acontece que os módulos são iguais porque o movimento ele é uniforme. Então, vai ficar... Bom, U é igual a V, tá? 2V ao quadrado... menos 2V ao quadrado vezes cosseno de 120, que é menos 1 meio. Bom, isso tudo vai dar 3, tá? Vai ficar 3V ao quadrado, que é igual a V raiz de 3. Vou fazer direto aqui. E V, aí precisa determinar o módulo de V também, porque ele disse que percorre isso aqui, tudo em 2 segundos, então V nada mais é do que distância, tá? Pelo tempo, então a distância, né? É todo o comprimento desse arco central, desse arco, né? Correspondendo a 120 graus, vai ser... no início eu tinha falado que precisaria, né? De π radianos justamente aqui 120, que é em π radianos igual a 2π sobre 3 radianos, ou seja, então o comprimento do arco é o ângulo vezes o raio, então é 2π sobre 3 vezes o raio, que é 6, dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorre, ou seja, 2 segundos, vezes raiz de 3. Beleza? Bom, aqui vai simplificar, dá 2, 4 por 2, 2 de novo. Então o módulo da variação de velocidade é 2π raiz de 3 metros por segundo. Então essa foi a variação da velocidade vetorial. Bom, usando agora aqui o módulo da aceleração, vai ser o módulo da variação, 2π raiz de 3 sobre o intervalo de tempo de 2 segundos. Então vai ser igual a π raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo?
Letra A. 4 blocos idênticos de massa. De massa, era para ter o M ali, tá? De massa M. Cada um são empurrados por uma mesa sem atrito por uma força F, conforme mostra a figura. Para a situação descrita, a força que o bloco 1 exerce no bloco 2 tem módulo de quanto? Aí vamos lá. Todo o conjunto ele se move, vai se mover junto, né, com a mesma aceleração. Logo, eu posso considerar um corpo só, tá? Como cada um tem massa M, então 4M, a massa do total, né? Considerar um corpo só, beleza? Um blocão. A força é apenas F. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, vamos lá, vamos encontrar a aceleração com que o conjunto se move. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante, que é apenas F, vai ser igual a massa 4M vezes a aceleração. Logo, a aceleração do conjunto é igual a 0,25, eu vou dividir por 4, 0,25 F sobre M, tá? Aqui eu posso, agora, bom, como ele quer a força de contato entre 1 e 2, eu vou separar. Então eu vou analisar, é mais fácil analisar apenas o bloco 1, tá? Apenas o bloco 1, pois nele a gente tem F e a força de contato aqui, que 2 faz em 1 e 1 faz em 2, mas eu quero a força que 1 recebe, que é a mesma. Então, ele está querendo aqui o valor dessa força R, tá? Acontece que eu sei a aceleração com que esse bloco, né, analisando, fazendo o diagrama de corpo livre, pelo diagrama de corpo livre eu consigo determinar a força resultante que está agindo aqui. Então, F menos R igual a massa vezes a aceleração. F menos R, massa, aceleração, que é 0,25 F sobre M. Simplifica. Logo, né, resolvendo aqui, fácil, a gente resolve, a gente encontra que a força de contato é 0,75F. Ou seja, 75% da força que é aplicada aqui. Bom, enfim, 0,75. É assim, né? Daria até por eliminação. Não tem como a força ser maior. Não dá pra ser igual também, né? Enfim. Vamos lá, questão 4. Uma partícula é abandonada em um ponto A de um plano inclinado que forma um ângulo θ com o plano horizontal, situado a uma altura h do solo, numa região em que a aceleração da gravidade tem módulo g. Não há atrito. Calcule em função de h, g e θ o intervalo de tempo gasto pela partícula para atingir o plano horizontal. Vamos lá. Quando a gente tem um bloco que vai descer, tá? Para encontrar a aceleração é muito fácil, que ele vai ter, ó, basta encontrar a aceleração que ele tem na direção do plano, tá? Não é um movimento de queda livre. Vamos lá. Em todo caso, ele tem a aceleração da gravidade G atuando. Bom, você pode ir pela segunda lei de Newton, decompor, fazer força resultante, mas também pode ser um pouco mais direto, só decompor a aceleração da gravidade na direção do movimento, tá? Aqui, ó. Só preciso dessa componente que vai ser G seno θ. Tá? Bom, outra coisa. É dito que a altura é h. Tá? Bom, eu vou fazer a cinemática aqui. Então, eu já tenho a aceleração, que ele vai começar do repouso, a velocidade inicial, né? Então, eu também tenho a aceleração, a velocidade inicial. Preciso, então, foto que é a distância que ele vai percorrer. Bom, em função de θ e h. Basta fazer aqui seno de θ, cateto oposto
sobre hipotenusa, que é a distância daqui que ele vai percorrer, tá? Vamos lá. Então, fazendo a cinemática aqui, o movimento ele vai ser uniformemente variado, acelerado, partindo do repouso. Então a distância vai ser igual a aceleração, né? Intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. D é h sobre seno igual a aceleração g seno θ, o tempo que ele está querendo, sobre 2. Tá. Fazendo o meu pelos extremos, passando dividindo, isolando um ΔT, beleza? A gente encontra que o intervalo de tempo é 1 sobre seno θ vezes raiz de 2h sobre g. Bom, seno θ, 2h sobre g. Encontre a energia mecânica de um satélite de massa m que gira com velocidade constante ao redor de um planeta de massa m a uma distância d do seu centro. Seja g a constante de gravitação universal. Qual é a parada aqui? Temos o planeta. A parada é que nas alternativas, tá? Tem que deixar em função dessas grandezas. Aí é o seguinte. A energia mecânica, nesse caso, como ele gira, tem que lembrar que existem dois tipos de energias aqui envolvidas. A energia cinética, porque ele está em movimento, e a energia de interação entre os dois corpos, beleza? Existe, né? Então, ó, a energia de interação, aqui é a distância d. Vamos lá. Primeira coisa. Eu vou fazer uma relação entre a energia cinética e a energia potencial aqui. Ó. Aqui é a força de atração, tá? Força de atração gravitacional. E o que é que acontece? A gente sabe que, como essa é a única força e ela é responsável pela curva, né, aponta para o centro, então ela é resultante centrípeta. A atração gravitacional é essa resultante centrípeta, tranquilo? Bom, a força centrípeta aqui, m, a velocidade ao quadrado sobre o raio de curva, que é a distância d, igual a força gravitacional, g, produto das massas, sobre d ao quadrado, tá? Bom, simplifica aqui. Ah, não. Desculpa, não vou simplificar. Por quê? Eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, eu tenho mv ao quadrado sobre 2d g m em 2d ao quadrado. Acontece, não sei se você reparou, isso aqui corresponde à energia cinética. Aliás, isso aqui corresponde à energia cinética. Então, tá? Isso aqui tudo é energia cinética, tá? Temos essa igualdade. Ah, tá. Tá, o D... dá pra simplificar o D mesmo. Beleza? Então, ó. Dá pra simplificar. Pronto. A energia mecânica do corpo, desse corpo aqui de massa M, do satélite, vai ser... Lembra que, tem duas energias aí envolvidas, a energia cinética e a de interação, que é a potencial. A energia cinética, a gente já sabe quem é. Bom, vamos desenvolver a energia potencial, que é menos G, produto das massas, sobre a distância, tá? Mais a energia cinética, que é G, produto das massas,
Eu não vou escrever assim porque ele não deu informação para encontrar a velocidade. Então, vamos... ó, isso aqui é energia cinética, tá? Que é igual a isso. Então eu vou escrever dessa forma aqui. Sobre 2D. Bom, se você olhar bem aqui, é um valor... um valor, né? E só metade, tá? Então isso aqui vai dar igual a menos metade de G produto das massas sobre D, tá? Ou seja, letra A. Duas massas pontuais estão fixas a uma distância D. Sendo seus valores 12 kg, né, e 2 kg, M1 e M2, é extraído uma massa de M, é extraído uma massa M de uma delas, e entregue a outra de modo que a força entre elas seja máxima. Qual é o valor de M que satisfaz essa condição? Olha só. Sabemos que, dado duas massas, a força de atração aqui dado duas massas MM, a força de atração, a intensidade é igual a G, produto das massas sobre a distância entre elas ao quadrado, tá? A distância entre elas ao quadrado. Beleza. Tá. Eu vou... como é que vai ser feito isso aqui? Como é que a gente faz? Seguinte. Dado dois valores, o produto deles é máximo quando eles são iguais. Tá? Veja. Aqui a força gravitacional, força de atração, aqui é constante, aqui é constante. Tá? Porque a gente vai manter a distância. É só uma variação de massa, para que a força seja máxima. Então, como algo é constante, a soma de dois valores é constante, porque aqui a gente vai aplicar a conservação de massa, a massa ela nem se cria, nem se destrói, apenas transferida de um corpo para outro no sistema, então é constante. Então, guarda isso aí, quando a soma dos valores é constante, o produto é máximo quando os valores são iguais. Tá? Isso aí a gente aprende aí com a função de segundo grau, dá para provar isso matematicamente, eu não vou fazer isso aqui. Então, ó, FG vai ser máximo quando nesse caso, quando M for igual a M, tá? Sabendo que isso aqui não é para todo caso. É nesse caso que há uma conservação de massas, beleza? Então vou fazer o seguinte, pra dizer que eu tô me referindo a esse problema, vou fazer M1 e M2, porque, né, pra não achar que isso vale para todos os casos. Então, M1 e o M2. Tranquilo? O que é que acontece? Eu tenho 12 quilos e 2 quilos. Eu vou tirar então uma parte de... Ó, tenho 12 quilos e 2 quilos. Bom, quanto é que eu tenho que tirar de M transferir para cá para que seja igual? Bom, pode fazer uma média aritmética. 12 mais 2 dá 14, por 2 dá 7. Então, os dois vão ter 7, tá? De tal forma que se conserve os valores, tá? Então, nesse caso, 7 quilos. Tranquilo? Então, os dois tem que ter... Eita. Calma. 7 é o valor final. O que eu tenho que retirar para colocar, transferir, é 5. Tá? É letra D.
A energia cinética de um projétil no ponto mais alto de um lançamento é K. Se o alcance do projétil é 4 vezes a altura máxima, então a energia cinética inicial do projétil é... Seguinte, primeira coisa, ele diz que o alcance, primeira coisa, o alcance é 4 vezes a altura máxima. Em um lançamento oblíquo, isso só acontece em uma situação. Isso só acontece quando o alcance é máximo, tá? Mas dá pra demonstrar isso. Ou seja, o alcance é máximo quando o θ é igual a 45. Beleza? Então, o que é que nós temos? Temos aqui a representação do lançamento. Fazendo aqui 45, né? Então ele vai vir aqui. Então, a energia cinética aqui... Ó, Massami. Então, ele fala que no ponto mais alto é K. E ele quer no momento do lançamento. Já que eu sei que é 45, eu sei que quando eu decompor, esse vetor aqui, velocidade, vai ter a mesma intensidade que esse, né? Porque na horizontal não muda. Então isso aqui também é V. E como é 45, aqui também é V. Então isso aqui é V raiz de 2. Logo, a energia cinética no lançamento vai ser m velocidade, que é V raiz de 2, ao quadrado, sobre 2. Então, m V ao quadrado, sobre 2. Bom, raiz de 2 ao quadrado é 2. E isso aqui é a energia cinética no ponto mais alto, que é K. Logo, a energia no lançamento é K vezes 2 ou 2K, tá? 2K. Logo, letra B. Questão 8. As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente. Só falta ocorre por quê? Bom, aqui é só responder, tá? Tem muito o que falar. Vamos lá. Isso vai acontecer, já que a tampa é de metal, tá? A tampa é de metal. O metal ele é mais sensível ao calor do que outros materiais, beleza? Inclusive o vidro. Então, quando esquenta, ele vai dilatar mais. Ele é mais sensível ao calor, né, do que o vidro. Então, quando a gente esquenta, acontece que o metal ele vai se dilatar mais que o vidro, tá? Porque eles vão estar a mesma variação de temperatura. Justamente, letra D. Beleza? Tem nada a ver com amolecer ou lubrificar. Que é lubrificar, passa óleo. Tem nada a ver isso, tá? Então a resposta é a letra D. O metal dilata-se mais que o vidro quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura. Questão 9. Um recipiente de volume interno 500 centímetros cúbicos contém 464 centímetros cúbicos de um líquido. Estando no conjunto a temperatura de 10 graus Celsius, são dados coeficientes. Estando no conjunto a temperatura de 10 graus Celsius, são dados coeficientes de dilatação cúbica do material de que é feito o recipiente, gama 1, e do líquido, gama 2. Então aqui a gente tem os valores, gama 1, gama 2. A que temperatura o recipiente estará completamente cheio de líquido? Como assim? Seguinte. No início a temperatura de graus Celsius, beleza, a gente tem um recipiente contendo lá o líquido, né? Acontece que quando eu esquentar, os dois vão dilatar. Existe a dilatação do líquido e do recipiente, tá? Então, quando a gente esquentar, os dois vão dilatar. E aí é possível que o líquido ele vai se dilatar mais, né? Claro. Para justamente ele crescer. Ele vai crescer até completar, ficar totalmente no volume do recipiente, entendeu? Então aqui é para uma temperatura T mais delta T.
é temperatura inicial, né? Mais ΔT, né? Esquentou. Beleza? Então é isso. Ó, o volume final do... Basta a gente resolver essa equação aqui, ó. Então, o volume final do líquido tem que ser igual ao volume final do recipiente. Volume final do... Então é só usar as equações de dilatação nesse caso. Então vamos lá. Aqui vai ser volume inicial do líquido vezes 1 mais coeficiente de dilatação, que é gama 2, né? Do líquido é gama 2, beleza. Bom, gama 2 vezes ΔT e o volume final do recipiente, volume inicial do recipiente, gama 1. O ΔT para os dois é igual, tá? Bom, vou substituir. Ou, aliás, fazer o seguinte. Vou fazer a distributiva. Antes de substituir, vou fazer isso aqui. Vou desenvolver. Aí, volume inicial do recipiente mais inicial do recipiente, gama 1, ΔT. Tá? Então, eu vou isolar, vou colocar tudo para ΔT de um lado, vai ficar assim. ΔT, que é o maior? O recipiente tem mais volume, né? Então, vou passar isso aqui pro lado esquerdo, isso aqui pro lado direito, tá? Então vai ficar... Vai ficar volume inicial do recipiente vezes gama 1. Não. Calma lá, me atrapalhou um pouco aqui. Volume inicial do recipiente, gama 1, menos volume inicial do líquido, gama 2, igual a volume inicial do recipiente menos volume inicial do líquido. Substituindo, volume inicial do recipiente vai ser 500 500, né? 500 centímetros cúbicos. Gama 1, 6,4 10 elevado a menos 5. Aí vamos lá. Volume inicial do líquido vai ser 464 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 5 igual a diferença de volume vai ser igual a 36 centímetros cúbicos, tá? Bom, enfim, se você resolver isso aqui, resolvendo direitinho, beleza? Você encontra aqui a variação de temperatura aqui, ΔT, é igual a 180. Beleza? Bom, então a temperatura final, já que a temperatura inicial é de 10, ele tem que aumentar em 180 graus para ficar cheio os volumes iguais, então ele tem que estar numa temperatura de 190, né? Dá pra fazer de cabeça. Bom, resposta letra C. Tá? Então a temperatura final, a variação é 180. Então você podia se confundir, né? Cuidado. Letra C. Questão 10. Duas barras de comprimento L1 e L2 são feitas de materiais cujos coeficientes de dilatação linear valem respectivamente α1 e α2. Se a diferença de comprimentos entre as duas barras independe da temperatura, então... Aí tem umas afirmações aqui. Olha só, bem simples. Se independe da temperatura, significa que
Para qualquer variação de comprimento, a variação sempre vai ser igual, tá? Então, a variação de comprimento devido a uma variação de temperatura na barra 1 vai ser a mesma variação de comprimento para a mesma variação de temperatura na barra 2. Bom, substituindo pelas equações de dilatação, a gente tem L1 alfa 1 delta T igual a L2 alfa 2 delta T, tá? Bom, a variação é a mesma, tá? Considerando a mesma, a gente encontra então que L1 sobre L2 é igual a alfa 2 sobre alfa 1. Né? Deixando de acordo com uma das alternativas. A única também, né? L1 por L2, alfa 2, alfa 1, letra A. Certa massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual sua temperatura em graus Celsius é duplicada, a sua pressão é triplicada e seu volume é reduzido à metade. A temperatura do gás no estado inicial era de... Muito cuidado aqui, tá? A questão aqui... Se você não tomar cuidado, tá? Serra fácil. Por quê? Vamos lá, vou escrever aqui as informações. Vamos lá. A temperatura inicial vai ser... Vamos começar pela pressão. A pressão é triplicada. Então, a pressão passa de P a para 3P, né? O volume é reduzido à metade. Então, o volume passa de V, vamos dizer que V, para V sobre 2. E a temperatura? Aí é que tá, toma cuidado. Porque ele fez questão de dizer que a temperatura está em graus Celsius, porque justamente, quando a gente vai... A equação que a gente vai usar, que é a lei geral dos gases, a equação geral dos gases, tem que estar... A temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Então, se a temperatura inicial é T em graus Celsius, em Kelvin vai ser T mais 273, né? Aí é que tá. Ela vai duplicar, mas não vai dobrar tudo. Beleza? Não vai dobrar tudo, vai dobrar apenas o T. Então vai ficar 2T mais 273. Então, vamos lá. Então a gente sabe que esse produto aqui, PV sobre T, é constante. Então, deixa eu só dar uma organizada aqui. Chama esse aqui de, né? 1. E aqui agora 2. É constante? Então, vamos lá. PV sobre a temperatura, que é T mais 273, é igual a 3P vezes V sobre 2 sobre 2T 273, tá? Bom, só resolver, tá? Posso simplificar aqui, fazer meio pelos extremos, então vai ficar 2T mais 273 igual a 3 sobre 2, fazendo pelos extremos, T mais 273, tá? Bom, multiplicar por 2, resolvendo isso aqui, a gente encontra que T, que é a temperatura inicial... Peraí, dá pra resolver aqui rápido, tá? Peraí. Multiplicando por 2, fazendo todo o desenvolvimento, fica 4T mais 2 vezes 273 igual a 3T mais 3 vezes 273. Passa para um lado, passa para o outro, vai ficar 4T menos TT. E 3 vezes 273 menos 2 vezes 273 dá 273. Então a temperatura 273 Kelvin. 273 Kelvin. Tá? Essa é a temperatura inicial, né, que corresponde a 0 graus Celsius.
Dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas isoladas uma da outra. 2 delas, A e B, estão neutras, enquanto a esfera C contém uma carga elétrica Q. Faz-se a esfera C tocar primeiro na esfera A e depois a esfera B. No final desse procedimento, considerar a carga elétrica da esfera A, B e C. Seguinte, vamos lá. A esfera A, B e C, vou fazer uma representação aqui. A, B e C. Quem tinha carga é só C, né? Aí vamos lá. Como as partículas são idênticas, a carga final, né, quando tocar, vai ter transferência de carga até o equilíbrio eletrostático. Então, como são iguais os objetos, são esféricas, a carga final, tá? Depois de toda a transferência é dado pela média aritmética. Então, carga das duas dividido por 2 é o que cada partícula vai ter, cada esfera. Só que, como é zero, tá neutra, então vai ser Q mais 0 sobre 2, Q sobre 2, metade. Então cada um fica com metade, tá? Então faz o primeiro contato, aí A, B e C. Então A fica com Q sobre 2, bom, B ainda não aconteceu nada, e C fica com Q sobre 2. Agora toca em B, né? Vai, mesma coisa, reduz pela metade. A, B e C, então fica Q sobre 2, bom, pela metade, Q sobre 4 e Q sobre 4, Q sobre 2, Q sobre 4, Q sobre 4. Letra D, tá? Duas esferas pontiformes, Q1 igual a Q2 menos, que é igual a menos 1 microcoulomb, são fixadas nos pontos OA de abscissas 0 e x1 metro, tá? Então vai assim, ó. Uma vai estar aqui e outra vai estar aqui, tá? De cargas Q1 e Q2. Tranquilo? Uma terceira carga pontiforme, Q3, é abandonada em repouso no ponto de abscissa X, tal que está entre 0 e 1. Abstraindo as ações gravitacionais, a carga Q3 permanecerá em repouso no ponto P se sua abscissa for igual a quanto? É bem fácil, tá? Não precisa nem de muita conta. Mas dá pra perceber que as cargas são iguais, tá? Bom, quais são as forças que vão atuar? Bom, essa carga central tem sinal contrário à dessa das extremidades, então vai rolar força de atração, tá? Vou chamar aqui força de atração de 1, força de atração devido à carga 2. Bom, vai ficar em repouso, né? Se as forças celulares para ficar em equilíbrio. Como essas forças vão ter mesmo, as expressões são iguais, tá? Porque essas cargas têm mesmo valor. Logo, isso aqui tem que estar exatamente na metade. Isso aqui tem que estar na metade, ou seja, em meio metro. Tranquilo? Mas, tá. Se eu não percebesse isso, vou até fazer esse favor aqui. Bom, basta montar a equação, tá? Vamos supor, então, que essa distância... a gente não conhece. Vamos lá. Qual é a abscissa X? Vamos chamar de X. Se aqui é X, essa distância daqui entre as duas cargas é o quê? 1 menos X. Bom, a F1 tem que ser igual a F2. Logo, K, produto das cargas, Q1, Q, sobre a distância ao quadrado, é igual a K, produto das cargas, Q2 vezes Q, sobre 1 menos X ao quadrado. Né? Tudo é igual aqui, pode simplificar.
Então, justamente, a gente tem que x ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Tá? Pode desenvolver. X ao quadrado igual a 1 menos 2x mais x ao quadrado. X igual a 1 sobre 2. Que é 0,5. Nem precisava, tá? Mas tá aí. Letra D. No circuito abaixo, tá aqui ao lado mais abaixo, o potencial elétrico no ponto P vale 30 volts. Aqui. Determine V. Bom, o que é que a gente tem aqui? Temos circuito, né? 3 fontes. Tem o potencial P. E a gente também sabe esse potencial, tá? Esse símbolo é do aterramento, em que o potencial é 0 volts, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos determinar as correntes que passam, né, no circuito. Bom, nessa malha aqui, vamos dizer que seja I1, nesse outro trecho I2. Bom, elas vão se juntar, né, pela conservação das cargas, então a corrente que vai passar nesse trecho vai ser o quê? I1 mais I2, beleza? Vamos lá. Vou aplicar a lei de Kirchhoff, tá? Daqui para cá, a corrente vai do menor, sempre do menor para o maior potencial. Então, nesse caso, a gente vai fazer esse caminho aqui. Então, 0... Bom, a diferença de potencial vai ser 0 menos 30 igual a menos... Ó, aqui é menos, aqui é mais, né? Então, menos 40 mais 2 e 1. Logo, essa corrente I1 tem intensidade igual a, vai ficar 10, 2 e 1 igual a 10, ou seja, 5 amperes, tá? Bom, agora daqui para cá, Kirchhoff daqui para cá, então vai ficar 0, bom, menos 60 é igual a 10 e 2. Beleza? Então, I2 vale... Peraí, desculpa, eu confundi tudo aqui. 0 menos 30 é igual a... Ó, 0 menos 30, que é a diferença de potencial. Aí ela vai, agora sim, o caminho, menos 60 mais 10 e 2, tá? Então, I2 vai ser igual a, bom, vai ficar 60 menos 30, 30 por 10, 3. 3 amperes. Logo, vou fazer o seguinte, parte 2 é só de encontrar a corrente. Então logo a gente tem o quê? Ali o trecho do circuito, 30 volts, 0 volts, aqui é o potencial V que a gente vai descobrir, resistência de 3 ohms, passando uma corrente total de 8 amperes, tá? Então o Kirchhoff de novo agora daqui para cá vai ficar 30 menos 0 igual a 3 vezes 8 mais V. Então 30 é igual a 24 mais V. V é igual a 6 volts, tá? Então V vale 6, letra B. No circuito mostrado, calcule a leitura do perímetro e voltímetro, considerado instrumentos ideais. Seguinte, vamos lembrar que o voltímetro mede a DDP, nesse caso, a diferença de potencial entre esses dois pontos, enquanto que o perímetro mede a corrente naquele trecho onde ele está colocado, né, em série. Vamos lá. Eu vou começar
Como eles são ideais, tá? A gente pode redesenhar esse circuito ignorando eles, tá? Só para dar uma ajudada mesmo. Bom, aqui ele tem uma fonte de 18 volts, uma resistência aqui, bom, de 2 e 1, beleza? Outra fonte de 6 e uma resistência aqui embaixo. Pronto. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela corrente. Bom, a corrente que passa no perímetro é a corrente que passa no circuito, tá? O voltímetro, ele não interfere, beleza? Aqui é só indicação que ele tá dos terminais onde ele está conectado para determinar a DDP entre esses dois pontos, que eu vou chamar de A e de B, tá? A corrente que chega aqui é a mesma que passa, tá? É a mesma que está circulando todo o circuito. Então, é uma corrente única, tá certo? Nesse circuito. Então vamos lá, vou chamar aqui de A e de B. Vamos encontrar essa corrente primeiro através da lei de Kirchhoff, tá? Eu vou começar desse ponto para calcular DDP e vou terminar no mesmo ponto para DDP ser zero. Então vamos lá. Menos 18, né? Negativo, positivo. Menos 18 mais 2i mais 1i mais 6, 3i igual a zero, tá? 3i mais 3i, 6i igual a, bom, menos 18 mais 6, menos 12, passa para o outro lado, 12, e é igual a 2 amperes. Pronto, vou fazer aqui, é uma das respostas, né? A corrente, então, 2 amperes. Como eu tenho agora a informação da corrente, eu consigo determinar DDP, determinar DDP entre A e B. Vamos lá. Vamos de A para B, né? Então, VA menos VB é igual a menos 18 mais 2i menos 18 mais 2 vezes 2, né? Que é 2, então vai ficar menos 14. Beleza? Bom, então na verdade o potencial de A é menor, né? Mas beleza, então a DDP entre A e B, vou botar o valor absoluto, então é 14 volts. Tá? Então 2 amperes e 14 volts. Letra B. Um relógio de pêndulo cujo comprimento L igual a 50 centímetros é levado para um planeta onde a aceleração da gravidade é 20% maior que o da Terra. Qual comprimento deve ter o pêndulo neste planeta para que ele funcione corretamente? Então, para ele funcionar corretamente, o período de oscilação tem que ser o mesmo, não pode mudar, né? O período de oscilação. Bom, vamos lá. É dito que, vamos dizer que nesse planeta, né? Vamos dizer não, é 20 maior que a Terra. Já que a gravidade é 20% maior que a Terra, eu vou dizer o seguinte. A gravidade G', né, a nova gravidade, é 20% maior. 20% maior significa que a gravidade lá é 1,2 vezes a gravidade da Terra, beleza? Acontece que, como eu falei, tem que funcionar corretamente. Para funcionar corretamente, o período tem que ser igual. O período lá e o período padrão na Terra. Então, bom, vamos lá desenvolver. O período, né, é 2π raiz de o comprimento, que vai ter que se alterar para compensar, né, a gravidade, para manter o período igual. Então, igual o período na Terra, que é 2π. O comprimento que tem na Terra, que é 50 centímetros, sobre essa gravidade na Terra. Vamos simplificar aqui, elevar ao quadrado. Então, L
o novo comprimento sobre a nova gravidade, que é 1,2G, igual ao comprimento na Terra, 50 centímetros, sobre a gravidade na Terra. Bom, dá para simplificar. E a gente vai ter que, o comprimento que ele tem que ter, 50 vezes 1,2 dá 60. Então, esse é o novo comprimento, que para manter o período igual, né? Para o relógio funcionar da mesma maneira. Letra D. Dois pêndulos de comprimentos L1, 6,25 metros, e L2, 2,25 metros, oscilam em planos paralelos e iniciam seus movimentos em posições semelhantes. Como é no intervalo de tempo para que os pêndulos voltem a estar como na configuração inicial, tá? Então, os pêndulos, tá? Eles têm comprimento diferente, mas eles começam em posições semelhantes. Ou seja, vamos supor que eles começam assim. Beleza? O pêndulo 1 e o pêndulo 2. Tá certo? Comprimento L1, L2. Eles vão oscilar e quanto tempo volta, né? É para eles voltar nessa configuração. Assim que inicia o movimento, eles têm períodos diferentes, tá? Então, a oscilação vai ser diferente, porém, em algum momento, isso aqui se repete, tá? Como é que a gente faz? Seguinte, vamos deixar em função, então, aliás, vamos deixar em função, né, do número, da quantidade de vezes que eles oscilam. Concorda que, independente do tempo que leva para essa configuração começar assim e voltar, cada um vai dar uma quantidade inteira de oscilação. Seja 2 oscilações, 3, tá? 5, 10, 20 oscilações para até voltar aqui. Então, posso dizer o seguinte, o intervalo de tempo que leva para o pêndulo 1 volta essa configuração, ele vai dar algumas oscilações até retornar, né? Até isso aqui se repetir. Então, vamos dizer que seja N vezes o período. Uma quantidade inteira de oscilações. Assim, vale para o pêndulo 2. Vamos dizer que seja N oscilações. Aqui vai ser M oscilações. Tranquilo? Independente disso, se eles começam e voltam até essa posição novamente, o tempo que passou, né, cronometrado, é igual para os dois. Então eu posso dizer que delta T1 igual a delta T2, tá? Bom, vamos igualar, então vai ficar N vezes T1, M, T2. Bom, o período de oscilação de um pêndulo é dado por 2π L1 sobre G igual a M vezes 2π L2 sobre G. Corta 2π, vamos elevar ao quadrado. Vamos simplificar esse 2π, elevar ao quadrado. E aí a gente tem N ao quadrado. L1 é o comprimento 1, 6,25 sobre G M ao quadrado. L2, 2,25. Tá? Então, o G também é o mesmo, né? Eles estão no mesmo lugar. Bom, vai ficar N ao quadrado sobre M ao quadrado igual a 2,25 sobre 6,25. Posso fazer o seguinte, multiplicar por 100 em cima e embaixo e dividir por 25. Se você dividir por 25 em cima e embaixo, vai ficar igual a 9 sobre 25. Simplificando. Bom, esse N sobre M, tá? Ele pode ser assim, ó.
escrever ele assim. Porque agora a gente pode tirar a raiz. Eita, peraí. Agora pode tirar a raiz, tá? Dos dois lados. Então, como N e M são positivos, então não tem problema em fazer mais ou menos. Vai ficar igual a 3 sobre 5. Então, N sobre M, 3 quintos. Ou seja, N é igual a 3 quintos vezes M. O que é que acontece? Os dois são valores inteiros, tá? Os dois são inteiros. Como ele quer o menor tempo, e lembrando que N e M representam a quantidade de oscilações. Então, para o primeiro encontro, como ele quer o menor valor, para o primeiro encontro, lembrando que N e M são inteiros, o M tem que ser um múltiplo de 5. Como ele quer o menor, então o menor múltiplo de 5 é o próprio 5, né? Então aqui a gente tem M igual a 5 e N igual a 3. Se M for igual a 5, N é igual a 3. Então, até se repetir, o primeiro pêndulo, que é N, dá 3 oscilações. O segundo pêndulo dá 5 oscilações. Aí eles se repetem. Tá? Beleza? Então, bom, substituindo agora. E uma das duas relações aqui, porque, né, esse valor, ele funciona para a igualdade, então, tanto faz, eu vou substituir aqui. Então, o intervalo de tempo da T1, que é igual que passa para o primeiro pêndulo, que é igual que passa para o segundo, que é o tempo que passa até se repetir, é N vezes T1, que é 2π L1 sobre G. Vamos substituir. Primeiro, N é 3 vezes 2π. O comprimento 1, 6,25 sobre G, que ele pode considerar π ao quadrado. Podemos considerar. Então vai ficar 6π vezes raiz de 6,25, eu posso escrever como 625 10 elevado a menos 2, tá? Dividido por π, que é igual 6π vezes, bom, tirando a raiz de 625 é 25, vezes 10 elevado a menos 2, menos 1 na verdade. Logo, isso aqui dá 15 segundos, tá? segundos, letra B. Epa, peraí, o π aqui, né? Nada a ver. Nada a ver aquele π, mas beleza. Tá aí a resposta. 15 segundos, letra B. Partículas de carga Q e massa M são aceleradas a partir do repouso por uma diferença de potencial U e penetram numa região de indução magnética B, perpendicular à velocidade V das partículas. Sendo o raio das órbitas circulares iguais a R e desprezando as perdas, a alternativa correta. Uma relação, né, de massa e carga com os valores apresentados. Vamos lá. Seguinte. Uma partícula que vai ser ela parte do repouso e é acelerada em uma diferença de potencial U, tá? Bom, acontece que ela ganha energia, beleza? Então, pelo teorema da energia cinética, o trabalho total é igual à variação de energia cinética. O trabalho total é dado pelo trabalho da força elétrica, que aqui vai existir. E esse trabalho pode ser também dado pela diferença de energia potencial, que é igual a... trabalho total é igual à variação de energia cinética. E esse trabalho pode ser dado pela variação de energia, que é dado por Q vezes a diferença de potencial. É igual a energia cinética
final menos energia cinética inicial, que é zero, porque começou do repouso. Então, porque o energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2. Aqui é quando entra na região de campo magnético, tá? Aqui. E aí ela vai entrar em um movimento circular, tá? De raio R. Bom, vamos deixar essa equação aqui. Ele quer uma relação. Bom, a gente sabe que a força magnética que vai atuar na partícula aqui é a única força que atua é a força magnética, tá? E ela é resultante centrípeta. Ou seja, força magnética é a própria resultante centrípeta. Ou seja, força magnética que é Q vezes B. QVB está perpendicular, então não tem ângulo, não precisa decompor. Força centrípeta mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. Bom, daqui eu posso simplificar, eu vou substituir o V, tá? Então a gente tem QBR, vou deixar assim, QBR M vezes V. Só que V é igual a raiz de... Não, calma. Vezes V. Eu vou levar ao quadrado. Q ao quadrado. B ao quadrado. R ao quadrado. M ao quadrado. V ao quadrado. Por quê? Porque agora o V ao quadrado é o quê? 2 Q U sobre M. Então, bom, mexendo aí, tá? Isolando Q sobre M, a gente tem que Q sobre M é igual a 2U sobre R ao quadrado, B ao quadrado. QM, R ao quadrado, B ao quadrado. 2U, QM, 2U, R ao quadrado, B ao quadrado. Letra D. Show? Questão 19. A figura indica dois condutores muito longos, perpendiculares ao longo do plano do papel e percorridos por correntes elétricas de intensidade de 1, 4 amperes e 2, 3 amperes. Determina a intensidade do vetor de indução magnética resultante no ponto P indicado, dado que a μ, né, que indica a permeabilidade magnética do meio, 4π 10 elevado a menos 7 teslas metro por ampere. Se liga. Bom, cada fio vai induzir um campo magnético e o resultado vai vir da soma vetorial desses dois da intensidade, né, dos dois vetores, dos dois campos magnéticos. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, veja que um tá entrando, outro tá saindo, tá? É convencionado aqui, né? A bolinha saindo e o X aqui tá entrando no plano do papel, aí na tela, como você tá vendo. Tá. Usando a regra da mão direita, chamada regra da mão direita envolvente, a gente determina que as linhas de induções circulares, eu vou pegar uma figura. As linhas de induções que são circulares do fio, em torno do fio, para o fio 1 vai ser no sentido anti-horário, tá? Então, se fosse fazer um desenho, vou fazer isso aqui só pra gente poder entender um pouco melhor. Tá, o fio fica no centro, deixa eu ver, deixa eu ajustar aqui, bom. Deu pra entender, né? Pera aí, acho que... Nossa. As linhas são circulares, tá? Do fio 1. Daqui a pouco eu apago. Não é? E do fio 2. Ó. São circulares. Bom, mas eu quero no ponto P, né? Com o fio 2 no centro aqui, beleza. As linhas são assim. Pela regra da mão direita envolvente,
Aqui vai ser no sentido anti-horário, tá? E o outro no sentido horário. As linhas de indução. Beleza. Só que no ponto P, a gente vai ter o seguinte, vai ter assim, ó. Ele é sempre tangente, tá? O vetor é sempre tangente à linha de indução, então... Aqui eu tenho o campo magnético do fio 1. E pro fio 2... vai ficar assim. Pronto. Aqui 90 graus e aqui 90, tá? Que é a distância. Bom, aqui já é 90, então o ângulo entre eles também vai ser 90, beleza? Tá, deixa eu apagar agora, que não precisa disso. Bom, então a gente já sabe, né, o que é que vai ter que fazer. Vamos somar, né, os dois vetores que são perpendiculares. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou calcular a intensidade de forma independente, depois eu somo, tá? Depois eu substituo. Então, a intensidade do fio 1 é o que? Permeabilidade vezes I1 sobre 2π vezes o raio. O raio nada mais é do que a distância, tá? Permeabilidade 4π 10 elevado a menos 7 vezes I, que é 4 amperes, sobre 2π, o raio tá 4 centímetros, tem que estar em metros, então 4 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, 4π, aqui fica 2, então a intensidade do campo magnético devido a esse fio vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 7 mais 2, 10 elevado a menos 5 Tesla, que é igual a 20 10 elevado a menos 6 Tesla, ou seja, 10 microtesla, tá? Do fio 2, mesma coisa, permeabilidade, intensidade da corrente, 2π vezes a distância, permeabilidade, corrente, que nesse caso agora é 3, né? 3 amperes. Sobre 2 π vezes a distância 3 centímetros, que é 3 10 elevado a menos 2. Então, vamos lá, 3. Aqui fica 2. Novamente, 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, que é igual a 20 10 elevado a menos 6 microtesla, tá? Bom, o resultante, ó, é fácil agora. Os dois vetores, né, têm mesma intensidade, então o campo magnético é fácil, né? Fazer de cabeça. Bom, aqui é 20, então é 20 raiz de 2, no caso 20 microtesla. Então 20 microtesla, raiz de 2, 20 raiz de 2 microtesla, tá? Letra B. B de bola. Show. Questão 20. Um objeto real está a 60 centímetros de um espelho esférico côncavo. A imagem desse objeto ele é real, invertida e se localiza na mesma posição do objeto. A distância focal do espelho em centímetros vale quanto? Tá, vamos fazer aqui o esquema, a diagramação. O espelho, né? A parte refletora, ele é curvo para dentro, né? A parte refletora é a parte de dentro. Seguinte, aqui é o vértice, tá? Vou botar alguns pontos aqui, o foco e o raio. O raio de curva. É o seguinte, tá? Só existe uma posição. Primeiro, umas observações. A imagem é real, logo tá na frente do espelho, tá? Nessa região, já que a imagem é real. Porque se fosse visto
Nesse tipo de espelho, né, a imagem virtual fica aqui, atrás da parte refletora. Como ele é real, ele vai estar aqui. Logo, o objeto ele só pode estar aqui, ó, por aqui, atrás do foco. Porque se ele estiver entre o foco e o vértice V, aí vai dar imagem virtual, vai conjugar a imagem aqui nessa região, tá? Como a imagem ela é real, então o objeto está por aqui, beleza? E só existe um ponto em que o tamanho vai ser igual, é quando justamente o objeto está sobre o raio, tá? Porque aí ele conjuga bem semelhante devido à simetria, tá certo? Só esse ponto aqui. Então, o raio corresponde a justamente 60 centímetros. Ele fala que o objeto está a 60 centímetros, já que o objeto se localiza na mesma posição a imagem se localiza na mesma posição do objeto. Então, ó, o objeto e a imagem estão na mesma posição. Então, o objeto está sobre o raio, sobre o centro, sobre o raio. Eu estou falando raio, tá? Mas é o centro de curva, beleza? Eu só confundi o nome. O centro de curva, que a distância ao vértice é igual ao raio de curva do espelho. Tá? Eu falei sem pensar aqui. Mas enfim, deu pra entender, né? Bom, então o raio vai ser 60 centímetros. Ah, tá, e outra coisa. É mesmo tamanho. É mesmo tamanho. Porque é bem simétrico isso aqui. Bom, o foco está na metade, né? Então, a distância focal é metade do raio de curva, que vai ser 30 centímetros. Letra D. Uma cunha vítrea retangular está imersa em um fluido. O índice de refração do material do componente óptico é igual a 2,42. Calcule o menor valor do ângulo alfa em graus para que um raio de luz incidente, normalmente na aresta AB, atinja totalmente a aresta AC, dado o índice de refração do fluido igual a 1,21. Metade do outro, tá? Importa isso, porque a gente vai fazer divisões. Então, o que é que vai acontecer, tá? A luz vai incidir normalmente, né? Então vai passar direto. A gente precisa que a reflexão seja total aqui, tá? Que não passe luz pra cá. Justamente, a luz tem que vir pra cá, fazendo a situação limite, né? Então estamos falando do ângulo limite. Vamos fazer aqui a linha de incidência. Bom, aqui é alfa, tá? Aqui vai ser 90. E aqui, tá? Se você olha bem, esse ângulo aqui também é alfa, tá? Esse ângulo também vai ser alfa. O ângulo de incidência. Então, pela lei de Snell, nós temos que... Vou chamar esse meio de 1, esse meio 2, tá? Então, pela lei de Snell, índice de refração 1. Na verdade eu vou fazer a incidência aqui. Então, a luz está com o meio de origem vai ser a própria cunha, tá? Então, N2 seno alfa é igual a N1 seno, como é o ângulo limite, 90. Então, N2, que é 2,42 vezes seno alfa. Bom, seno 90 é 1, N1, que é o índice de refração do fluido, 1,21. Então, seno de alfa igual a 1 meio. Portanto, alfa é 30, né? Tem esse valor aí nessas condições. Então, alfa 30 graus, tá? Letra A.
Uma partícula descreve MHS em que no instante t igual a zero, a posição da partícula é igual a 1 centímetro, a velocidade inicial de π centímetros por segundo, a frequência angular do movimento da partícula é igual a π radiano por segundo. Determine a amplitude de oscilação do MHS. Seguinte, existe uma equação do MHS que a gente pode demonstrar, tá, através de duas equações, acho que da velocidade e da posição. Não, da aceleração e da velocidade, não. Da aceleração e da posição, não, da aceleração e da velocidade. A partir delas, né, que aparece seno e cosseno, se você faz seno ao quadrado, cosseno ao quadrado igual a 1, utilizando as equações lá do MHS, de velocidade e aceleração, se eu não me engano, tá? Você chega numa equação chamada, conhecida, tá, por equação de Torricelli no MHS, porque envolve velocidade, aceleração, quer dizer, velocidade angular ou frequência angular, amplitude e posição, tá? Vamos lá, então vamos aqui. Ele fala que, veja, a posição da partícula é igual a 1 centímetro. Nessa posição a velocidade é de π centímetros por segundo, então temos a velocidade. A frequência angular ele dá, e justamente vamos pegar a amplitude da oscilação, entendeu? Deu para entender? Então vamos lá, só fazer substituições, tá? A velocidade π vai, ó, amplitude, não vou converter, vou deixar em centímetros. Então a amplitude, obviamente, vai ser ali em centímetros, tá? Velocidade é π centímetros por segundo, então π ao quadrado. Frequência angular é π radiano, nesse caso, π ao quadrado radiano por segundo. Amplitude menos a posição, 1 ao quadrado, tá? Simplifica. Então, 1 é igual a ao quadrado menos 1. A ao quadrado igual a 2. Portanto, a amplitude raiz de 2 centímetros. Beleza? Letra C. Um objeto real se encontra diante de um espelho esférico côncavo a 10 cm do seu vértice, sobre o eixo principal. O raio de curvatura desse espelho é 40 cm. Se este objeto se desloca até o centro de curvatura do espelho, a distância entre a imagem inicial e final será quanto? Vamos analisar aqui as duas situações, inicial e final, tá? Às vezes me arreto com essa régua desse programa que às vezes some. Enfim. Bom, nos dois casos, tá? Aqui então tenho o vértice, os três pontos principais, o centro, o foco e o vértice. O centro, o foco e o vértice, tá? Inicialmente o objeto ele tá, cadê? A 10 centímetros do seu vértice. Veja, o raio é 40. Então a distância focal é metade, é 20. Então o objeto, ele está aqui, tá? Portanto, sua imagem vai ser virtual e aumentada. Vai ser assim, ó. Essa aqui vai ser sua imagem, tá? Bom, depois ele vai se deslocar até o centro de curva. E como a gente já viu em outra questão, quando ele está no centro de curva, a conjugação da imagem, a imagem conjugada, ela é real, invertida e tem o mesmo tamanho, vai ter na mesma posição, tá? Vai ficar justamente aqui, não preciso nem calcular. Mas aqui vai ser necessário usar a equação da posição.
Aqui eu tenho, né, o objeto e a imagem. Vamos lá. Com certeza aqui o resultado, né, a posição da partícula, ó, da imagem, vai dar um valor negativo, porque ele está virtual, nesse caso. Mas não tem problema. Como ele quer a distância, a gente vai somar esse valor absoluto com, né, o raio, porque a imagem na situação final vai estar aqui, né? Então vamos lá. 1F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, a distância focal é 20. 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre 20 menos 1 sobre 10. Vai ficar menos 1 sobre 20. Portanto, peraí, P' então é igual a menos 20, tá vendo que deu negativo? Menos 20. Bom, então ele estava aqui, tá? Anteriormente, então vamos somar. Negativo tá só para indicar a posição como referência. Mas vou somar 20 mais 40, certo? Que é o raio de curva. Então, total 60 centímetros, tá? Letra D, tá aqui na outra página. Uma carga Q coulomb move-se em um círculo a n revoluções por segundo. N revoluções por segundo, e o raio do círculo vale R metros. Então, o campo magnético no centro do círculo vale quanto? Então, vamos lá. Bom, n revoluções por segundo, tá? Isso indica uma frequência, porque a frequência é a quantidade de repetições, né, por unidade de tempo, em hertz por segundo. Então, se é n, então é n o valor da frequência, tá? Então, vamos lá. O campo magnético no centro do círculo. Bom, imagina que essa carga solitária, ela está dentro de um fio, tá? Vamos supor que ela está dentro de um fio, ou seja, a carga em movimento é uma corrente elétrica. A gente só está considerando uma carga, tá? Então, vamos lá. Por definição, o que é corrente? Corrente é a quantidade de carga, né, que passa em determinada seção por unidade de tempo, pelo tempo. Tranquilo? Bom, nesse caso, eu tenho uma carga, vamos supor que eu quero saber, né, a quantidade de carga que passa por aqui por unidade de tempo. Bom, se eu pegar um tempo t, vai passar, aliás, a frequência, tá? Dado que a frequência é n Hz, beleza? Então, t vai ser o período que é 1 sobre n. O período, por sua vez, vai me dizer quanto tempo leva para dar uma volta. Que é o inverso da frequência. Então, vamos pegar aqui uma volta, beleza? Que vai passar apenas uma carga, tá certo? Uma carga Q. E o tempo necessário para isso é o inverso da frequência, né? 1 sobre n. Então, a corrente elétrica nessa situação é Q carga vezes n.
Tranquilo? E o campo magnético induzido pela espira é calculado assim: permeabilidade vezes corrente sobre 2 vezes o raio. Beleza. Eu não coloquei aqui a permeabilidade, tá? Mas deixa passar, certo? Vamos ser bonzinho. Não vamos deixar isso afetar a questão não, tá? Mas era pra eu ter colocado. Beleza, enfim. Permeabilidade vai ser 4π 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes o raio vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica, né? A gente fez aqui o estudo que é igual a isso aqui, que é vezes N. Bom, o que eu posso fazer aqui é simplificar, então fica B igual a 2π vezes Q vezes N sobre R vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, que é essas unidades, tá? Então 2πQN ou NQ sobre R 10 elevado a menos 7. Nesse caso a gente tem a letra C. Show de bola!